Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana. Segunda-feira após volta de Flandres, uma das principais clássicas do mundo, a clássica monumento que enaltece tanto o ciclismo belga. A gente teve a vitória por lá da Lotte Kopeck, um ciclista campeã belga, e também o bicampeonato do holandês Mathieu van der Poel. A gente vai falar bastante sobre esses dois eventos aqui no programa, aguardando o Nicolas Sessler entrar com a gente. A gente também vai falar da Copa do Mundo de mountain bike que acontece no Brasil. Esse fim de semana já teve exibição dos grandes craques por aqui, a Yolanda Neff e tudo mais. E muito mais, fique com a gente, fique ligado. Nicolas Sessler entrando na área. Bom dia, Wanderson, bom dia, Cris, bom dia a todo mundo que está com a gente. Vamos colocar o Nicolas nessa conversa. Grande Nicolas, bem-vindo! Fala, capitão! Fala, galera! Mais uma segundona aí. Muito tema para falar de bike e corrida essa semana, hein? Pô, foi demais esse fim de semana, esse domingo de Flandres nunca decepciona, né, Nicolas? Você conhece tão Sim. bem aquela a magia e a gente pôde assistir pela TV. Tinha alguns amigos meus por lá e foi demais, né? O Dio tava por lá, né? O ouvinte do Viu? Gregário também. Ele tava me mandando foto cada uma. Ele, curioso, ele me mandou durante a semana toda em Ghent, quando foi Ghent-Wevelgem, depois em Dwars, uma foto antes da largada, com o Van der Poel no dia da Dwars, e com o Binion em Ghent. E depois também, eu não me lembro agora A qual Elisa foi a menina Balsamo, que. né? Isso, antes da largada, e ele me mandou a foto. E depois todos ganharam. Aí eu falei, rapaz, na próxima corrida que eu for, eu quero uma foto com você antes da largada, hein? Porque você tá dando sorte pro pessoal. Deu muita E, sorte. O grande sortudo foi ele, né, Nicolas? Poder presenciar isso de perto, acompanhar essa energia. Não tem dúvida, né, da aura do ciclismo que está ali, né, cara? E foi muito bacana o público de volta, não só o Dio, mas muita gente ali, né, aquela galera toda envolvida. Motiva muito, né, o ciclista e toda a magia do ciclismo que isso move, né? cara, é mágico. Tá em Flanders nessa época do ano, na Bélgica ali, Roubaix, e durante a Semana das Clássicas, né? Que é todo esse lead-up que vem a Edri, E3, a Ghent-Wevelgem, Dwars-door-Vlaanderen, Tour of Flanders, depois essa semana tem os Caldepreis. Normalmente seria, a sequência normal seria que viesse a Paris-Roubaix, mas esse ano especialmente não vai rolar por causa da eleição. A Paris-Roubaix vai ser 15 dias depois. Mas é um ambiente, e os belgas vivem isso como nós vivemos talvez uma Copa do Mundo de futebol no Brasil, sabe? Para o país, para a região, e são milhares de pessoas que vão às ruas. Você pode ver as imagens, né, das provas, e é muito legal. E é uma coisa que transcende o mundo do ciclismo, chega a esse mundo popular. Você, por exemplo, com roupa de bike nessa época, para e entra numa padaria, entra num bar, vem o belga te falar, you wanna correr, but are you as good as Mathieu van der Poel or Tom Boonen? E tudo, o país fica em função disso. E é uma coisa única mesmo. Acho que a gente já teve até podcast sobre isso no Cycling, falando de Bélgica, Sim, sim. mas só estando lá para vivenciar e criar esse amor pelas clássicas mesmo, né? Já que a gente está falando do amor belga, vamos começar falando do feminino, porque a campeã nacional, a campeã belga, foi a campeã da Volta de Flandres, a Lotte Kopeck, que chega a SD Works para assumir uma transição ali, para ser líder de uma equipe que está se reformulando com a aposentadoria da Van der Breggen, e ganhou a Strade Bianche, agora ganhou Flandres, um enredo muito parecido, né? Conseguiu se manter ali junto com a Van Vleuten, marcando a Van Vleuten. Nesse caso, desse final de semana especificamente, ainda teve o apoio ali da Chantal Blaak, que ficou em terceiro. E aí no sprint, ela bateu a Van Vleuten, pódio Lotte Kopeck, Van Vleuten, Chantal Blaak, um pódio muito nobre, com uma campeã belga em primeiro. Isso é muito legal, né, Nicolas? Ganhar com o maillot, né, a camisa de campeão belga
no Tour of Flanders, é algo único. É, É, e o deve fez ser isso. deve ser de arrepiar mesmo. Mas fazendo uma análise da prova das meninas, como eu sempre falo, é muito legal assistir ciclismo feminino e vale a pena. Você vê claramente é, a força da SD Works e como se corre em equipe. Porque é claro que a mulher mais forte do pelotão hoje é de longe a Annemiek van Vleuten. Mas não foi uma vitória da Lotto Kopeck, não foi uma vitória da Chantal Black, não foi uma vitória só da SD Works, foi da equipe inteira. Porque claramente em todos os movimentos e contramovimentos você tinha a SD Works dando as cartadas. E a Movistar, a Annemiek correndo no contrapé. É, Vale ressaltar também o trabalho da Movistar, que foi das primeiras vezes que eu vi eles como equipe feminina dando um respaldo de muito bom à Annemiek. Eles tinham a Lene Sierra, a cubana, no movimento de antes, no ataque. A Lene ficava só marcando as rodas para depois poder ajustar. Eles tentaram controlar para trazer todos os movimentos de volta para a Annemiek, e a Annemiek tentou diversos ataques. A questão é que a SD Works tinha muita força e conseguiu jogar muito bem as cartas de todos os movimentos que a Annemiek tentava, ela estava lá, né? A Lotto. E conseguir isso, então, neutralizar, de certa forma, ah, o que a Movistar estava tentando. Mas foi uma prova muito legal e fica o mérito, né? Dessa luta de É, novo. O que é um trabalho de equipe versus um trabalho de um talento individual muito grande. e aí, Nicolas, é explorar melhor as virtudes de cada uma, né? Então, ter uma sprinter agora cubana, Arlene Serra, na equipe Movistar, pode ser uma arma que ainda vai ter efeito para Movistar, que é ter um sprint, ter uma opção, uma variação tática que nem sempre, não ficar só por conta da Van Vleuten, que é o caso da SD Works, que tinha ali as cartas e tinha o sprint da Copec para o final, que foi o que a gente viu acontecer. A ST Works falou durante a semana, a gente precisa largar a Bálsamo pelo caminho e precisa não deixar a Van Vleuten escapar. Quando essas duas coisas dão certo, elas têm que confirmar o que elas são de melhor, que é o talento de cada uma, que no caso da Copec é esse sprint final. Agora, isso leva para a prova masculina, Nicolas, porque ali a gente viu o embate, primeiro, o embate épico, né, que acabou se configurando entre o Tadej Pogacar e o Mathieu Van Der Poel, mas a gente sabia qual que era a virtude de cada um, qual que era a possibilidade de cada um, o quanto que o Pogacar tinha que largar o Mathieu Van Der Poel na subida, o quanto que ele tentou fazer isso várias vezes e o quanto que o sprint era previsível em favor do Mathieu Van Der Poel, ou tendencioso em favor do Mathieu Van Der Poel, e aí a gente chega até no ponto mais curioso dessa prova, porque os dois chegaram no sprint final, na disputa ali do quilômetro final, ficaram se marcando, se marcando, se marcando, até que os dois perseguidores que eles tinham largado na subida reconectaram, e aí aconteceu uma cena que pode até ser considerada uma coisa meio trapalhona do Pogacar, que ficou fora do pódio, ficou em quarto, porque o Dylan Van Baarle e o Madouas, que alcançaram os dois, acabaram deixando ele fora ali do sprint. A vitória, claro, ficou com o Mathieu Van Der Poel, super imponente. Acho que a gente tem que voltar a falar um pouco mais especificamente do Van Der Poel, mas eu queria que você falasse da sua impressão geral dessa prova. Um embate épico, um final um pouco curioso, mas o fato é que ganhou o cara que estava mais previsto. Se você chegasse no final ali, num grupo reduzido, era quem teria mais o punch, né? Apostar no Vanderpool era fácil, né? Se você, os bookmakers que fazem as apostas anteriores, né? é, Era o claro favorito. Ainda mais depois que vale ressaltar que o outro favorito, que era o Wout van Aert, não participou da prova porque ele deu positivo por Covid e estava se sentindo mal. Fazendo uma análise da prova e do transcorrer da prova em si, eu acho legal a gente voltar à questão do aprendizado do que é Flanders, do que são essas clássicas, que são provas muito específicas, que vamos falar uma real. É uma merda de prova, numa merda de estrada, num lugar feio pra caramba.
só que com um povo muito apaixonado. O que quer dizer? São provas específicas e que requerem um aprendizado e um conhecimento de terreno e equipamento muito alto, o qual Van der Poel, nascendo lá, e todas as equipes belgas conhecem isso, mas assim, cada metro daquele lugar. Cada curva, cada buraco, cada formiga que tem ali, eles conhecem, correm lá desde que os bichos são um protótipo de gente com 10 anos. Pogacar não. E você vê claramente esse processo de aprendizado do Pogacar ao longo da semana. Na Dwars door Vlaanderen, na quarta-feira, aconteceu algo parecido. O Pogacar era o cara mais forte da prova. Só que ele perdeu o bonde. Essa aqui é a real. A gente viu que quando já tinha um movimento na quarta-feira de onde estava o Pidcock, Victor Kampenaerts, o próprio Van der Poel, que ganhou a prova depois, e todo um pessoal, um grupo ali de 12, 10, 12, agora não me lembro certinho, o Pogacar perdeu esse movimento, ficou meio esperando, e ele arrancou de trás e falou, vou saltar nos caras e vou pegar. Não. Essas estradas, como dizem os colombianos, são umas estradas gonorreia. É uma porcaria. E se você não tem esse punch e entra muito rápido, você fica queimando o tempo todo e você vê claramente um aprendizado ali do Pogacar na quarta-feira. É um processo. Vamos agora para o domingo. E foi exatamente essa análise do Van der Poel falando do Pogacar. Pogacar era o cara absurdamente mais forte da prova. Tanto que a gente vê que ele correu diferente do que ele tinha corrido na quarta-feira. No momento que ele perdeu esse movimento agressivo, já a falta de 60, 70, que saiu um grupinho onde tinha o Mads Pedersen, tinha o Ivan Cortina da Movistar, entre outros. Ele diretamente colocou o AE para tirar. Traz, porque eu não quero ninguém... Essa prova, da maneira que eu perdi na quarta, eu não vou perder hoje. E ele, de longe, já abriu o gás e somente o Van der Poel e o Valentin Mudar foram capazes de seguir ele. Dali ficou praticamente um mano a mano. O que aconteceu? Ele não conseguiu soltar o Van der Poel, por mais forte que ele tivesse. O próprio Van der Poel fala, olha, na última subida do Patersberg, eu nunca sofri tanto, nunca senti tanto ácido lático na vida. A gente vê ele dando karatê em cima da bike para ficar na roda e conseguiu ficar. Mérito dele. Veio para o sprint final, o Pogacar claramente estava nervoso porque ele sabia que ele não tinha a maior carta. Dizer que ele errou, ficou preso, etc., são aprendizados de uma prova única como é o Tour de Flandres. Tanto que a análise do Van der Poel foi Pogacar era o cara de longe mais forte da prova. Era o cara que tinha que ganhar hoje. Só que Flandres é Flandres. É um monumento. Ele vai ganhar essa prova. Só que ele precisa talvez de outros 3 ou 4 sprints aqui ainda na avenida para aprender a arrematar. E só para concluir, vale lembrar que o mesmo que aconteceu com o Pogacar ontem tinha acontecido com o Van der Poel no ano anterior, quando ele perdeu para o Kasper Asgreen. O sprint na meta. De maneiras um pouquinho diferentes, mas... Dando números do que você está falando, essa foi a quarta participação do Mathieu Van der Poel na Ronde. Ele fez quarto, fez primeiro, fez segundo e agora fez primeiro de novo. Uma experiência e uma habilidade de trabalhar com esse circuito que o Pogacar não tinha. O Pogacar caiu na Dwars. Ele estava preso numa queda quando teve essa seleção do grupo e isso foi um problema na Dwars para ele. Ele também teve uma queda em Flandres, que ele até que trocou de bike e ficou sem o medidor de potência. Isso significa que, não porque ele é braço duro, é que tem que estar bem posicionado. E isso você tem que ter com tempo de pedal e tendo uma equipe. O Pogacar tinha principalmente o Matteo Trentin na equipe dele. Não era uma equipe acostumada ou preparada para as clássicas. Então, tudo isso conspirava para que o Mathieu Van der Poel deu uma aula de bicicleta ontem. Foi uma coisa extremamente incrível
a maturidade como o Mathieu Van Der Poel tem corrido esse ano, desde a Melon-San Remo até agora. São belos resultados. Ele fez terceiro lá na San Remo, ganhou uma etapa na Copa Bartali, ganhou a Duos, ganhou agora a Flandres e está indo para a Amistel como o principal favorito. Inevitavelmente também vai mais favoritismo para Paris-Roubaix. Deus queira que não tenha nenhum imprevisto, que a gente não quer nenhum problema de saúde ou de queda que tire ele dessa briga. A única questão, Nicolas, é a seguinte: o Pogacar podia ter feito um sprint mano a mano com o Mathieu Van Der Poel, e por uma hesitação ele permitiu que chegasse o grupo, os dois perseguidores. Não acho que ele tem razão para reclamar de ter ficado empacotado. Ele não teria como passar, ele não ganharia o sprint com os 4 ali. Eu acho que ele ficou mais bravo com ele mesmo. A reação dele na meta é a reação de quem, cara, sabe assim, ele pensou demais, ele pensou tanto como é que ele ia fazer o impossível, que aconteceu algo ainda mais cômico, assim, algo pior, que foi ficar em quarto. Ele sabia que ele estava buscando uma coisa muito difícil, que era bater o Van Der Poel no sprint. E aí ele pensou e putz, ainda perdeu o segundo. Acho que a reação dele não era como a do Ar. Não acho que ele teria por onde passar ali no sprint, principalmente contra o Mathieu Van Der Poel. A gente já viu o Cancellara perder sprint para o Nick Nunes da vida, por exemplo, e aí fica preocupado, fica chateado. Mas eu acho que ele perdeu para ele mesmo, assim, deu um tilt ali na cabeça dele. Acho que essa é a minha leitura, porque ele sabia que ele estava tentando mais difícil. Deixou, entre aspas, deixou para decidir na característica que menos valia para ele, que era o sprint. Ele não podia ter deixado isso acontecer do ponto de vista ideal. É óbvio que ele não tem esse poder de comandar o mérito do Van Der Poel, assim como da Lotto Kopeck, que resistiram aos ataques nos muros, nos bergs, e levaram a disputa para o sprint. Eu acho que essa é a grande a resposta disso. E aí, Nicolas, eu queria só te fazer uma pergunta, porque a gente tem o Mathieu Van Der Poel, que é um cara que já ganhou 2 vezes a Ronde e correu já as 4 outras monumentos, e o pior resultado dele é um 13º lugar. A gente tem o Wout van Aert, que já ganhou o Melon-San Remo e que está sempre na briga pelas outras provas e consegue passar bem as subidas. A gente tem o Pogacar, que correu pela primeira vez a Melon-San Remo, fez top 10, correu pela primeira vez a Ronde, fez 4º, poderia ter feito 2º facilmente, ganhou a Liège, ganhou a Lombardia. E brincou no Twitter falando que talvez vá para Paris-Roubaix. Ele falou assim, se o Paris-Roubaix, tipo, brincando, eu acho que ele não vai, é uma loucura, mas poderia até ir. Desses 3, quem que você acha que teria mais capacidade hoje? Quem estaria mais perto de ser um campeão das 5 monumentos? Aí você apertou, hein? Eu acho que um dos pontos principais que a gente tem que ressaltar, muita gente, nossa, mas ele perdeu o segundo. Vale dizer que para um cara como um Pogacar, segundo, terceiro ou quarto dá na mesma. Ele tá lá para ganhar. E ele tentou jogar as cartas da maneira que ele sabia. Mas, de novo, as clássicas e os monumentos são muito imprevisíveis. E essa é uma das grandes belezas do ciclismo e dessas provas. Vou dar um pequeno exemplo, trazendo para uma análise. Você tem um componente de, claro, ser o melhor no dia, ter muita força, estar preparado, ter uma equipe que está preparada e sorte. Kasper Asgreen, por exemplo, que era o atual campeão da prova, tem dia que simplesmente as coisas não dão certo. No momento que Van Der Poel e Pogacar atacou no Koppenberg pela primeira vez, Kasper Asgreen estava junto na roda. Ele teve um problema mecânico no topo. A Quick-Step é uma equipe com experiência. Eles tinham um auxiliar lá, mas o auxiliar estava a 200 metros da onde o Kasper Asgreen teve o problema. Imagina, um componente sorte de que também tem que as coisas darem certo para você ganhar. A 200 metros. Se ele tivesse quebrado a 200 metros para frente, provavelmente ele tinha trocado de bike e talvez poderia ter todo um desenrolar da prova diferente. É muito imprevisível. Nesse sentido, quando você analisa a estratégia do Pogacar,
não é que ele tenha errado e que ele jogou o sprint, nossa, mas ele jogou fora, foi, não. Ele tentou fazer o que ele tinha nas cartas. Certamente, num próximo ano, ele vai jogar diferente. Talvez até tente atacar um Vanderpool de longe, soltar ele, enfim. É, fosse fácil ganhar, tava todo mundo. Sobre qual dos três estaria mais próximo de ganhar todas, eu acho que o Vanderpool, ou o Van Aert. Não dá. Não tem como, cara. O Pogacar. Não, é uma pergunta Mas difícil, cara. É uma pergunta difícil. eu acho que o Vanderpool, pelo estilo de corredor dele, ele tem mais punch e tem tamanho para ganhar uma Roubaix, mas ele tem o punch para ganhar uma Liège e uma Lombardia subindo ao mesmo tempo. Essa é uma pergunta meio sem resposta, é uma pergunta legal de discutir, mas é uma coisa também de que o tempo passa. Você estava falando das oportunidades, da sorte, de todos esses agentes que são influentes nesse processo. Veja o Wout van Aert. É um cara que chegou no auge da performance, que deu show até agora, se poupou na Estrada Bianca, se poupou no Mundial do Ciclocross, porque justamente por isso, porque tem o Alan que brinca disso, né? Tem um triplex sendo construído na cabeça dele, de que falta essas clássicas monumentos, falta para ele vencer Flandres, falta para ele vencer Roubaix, e possivelmente vai ficar para o ano que vem. E aí é mais um ano que ele não consegue e aumenta essa pressão e fica mais difícil. Então, eu também não vou. Eu acho que o Mathieu Van Der Poel é o cara mais equilibrado e mais Polivalente aí mais, nesse sentido mas para as provas. essa é uma pergunta que a gente só vai ter daqui a 2 semanas, se ele ganhar Roubaix. Que aí sim ele vai É, ser realmente favorito a ganhar 5 monumentos. Ou mais favorito. Porque para o Pogacar ele é, vai ter sempre uma dificuldade muito grande para ganhar São Remo, por causa do sprint, como a prova se demonstra. Ele já mostrou que ele é um cara que pode ganhar os pavês, mas também vai ter que ter uma equipe melhor preparada para isso, vai ter que ter, como você falou, talvez uma outra tática. E aí a gente vai ter um suspense que é a graça do esporte. Essa é a grande resposta que a gente tem. A gente vai ter que assistir. Eu acho que ver o camisa amarelo, bicampeão do Tour de France, competindo uma prova clássica como essa, de igual para igual, e a forma como a gente aconteceu isso depois. Rony, a gente vai perguntar isso para vocês. Quem quiser, quem tiver essa resposta, por favor, já pode colocar aqui, mas depois no Stories do Gregário a gente vai fazer essa enquete, que eu acho que é uma questão muito curiosa e que denota o nosso tempo, porque a gente tem um bicampeão do Tour que pode ganhar 5 monumentos, você tem um classicômano extremamente polivalente, como o Wout van Aert também pode, a mesma coisa para o Mathieu Van Der Poel. Só que o Mathieu Van Der Poel só ganhou Flandres, o Wout van Aert só ganhou São Remo, e o tempo vai passando. E o Pogacar já tem uma Liège e uma Lombardia, mas também e muito mais jovem. Então, esses são os pontos que você tem que considerar aí na hora que você for responder essa enquete. Agora, Nicolas, vamos dar sequência para a gente falar das outras provas. A gente teve o GP Miguel Indurain essa semana, que teve a vitória do Warren Barguil, que eu ainda estou tentando olhar, eu estou vendo o vídeo várias vezes para ver de onde que ele saiu, e eu acho que o Vlasov está fazendo a mesma coisa. O Vlasov estava achando que a vitória era dele, cara, e passou ali o Barguil para vencer. Essa é uma vitória importante, uma prova relevante na Espanha, que tem o nome de um grande ciclista. A gente também teve uma prova na Bélgica, que era Limburg Classic, que teve a vitória do Arnaud Delis. É um cara que acabou de completar 20 anos, foi a primeira vitória do ano, a gente falou aqui no Gregário Cycling, da Lotto Soudal. Ganhou bonito, terceira vitória dele no ano, vai para Schelder Praise, você pronuncia melhor do que eu esse nome. Schelder Praise. Schelder Praise, que vai reunir alguns dos melhores velocistas, é uma dessas clássicas que dão chance aos velocistas. Vai estar lá o Jacobsen, vai estar lá o Merlier, e vai ter também o Arnaud Delis tentando disputar com ele essa semana. É uma prova de transição, como você mesmo disse. Inverter um pouco, normalmente é um final de semana Flandres, o outro Roubaix. Esse ano vai ser um final de semana Flandres, o outro Amstel Gold Race, no outro Roubaix e no outro Liège. Abril inteiro, todo domingo, tem uma grande volta para a gente acompanhar. Tem, sempre tem e vale a pena. As provas, as clássicas, como eu falei, suspeito para comentar, mas é um período muito legal aí
da temporada e vale a pena porque são sempre muito imprevisíveis. É sempre aquela prova que você fica na ponta do sofá, o que vai acontecer? E é muito legal, então vale a pena. Já pensou se o Mathieu Van Der Poel renova o título na... Lembrando que a última Amstel foi vitória do Mathieu Van Der Poel, aquela, né, Aquela que que... ele tentou de longe, né, cara? É, não, peraí, acho que eu posso estar falando bobagem, mas é porque o ano passado teve também a Amstel, a vitória foi do Walter Van Aert, estou me equivocando aqui Verdade, verdade, pela, verdade. É porque pela ano passado emoção. mudaram de data, teve algo É, assim, né? mas ele pode fazer as quatro, né? Ganhar Duors, ganhar Flandres, vai brigar pela Mistel como favorito e também Roubaix, onde não vai estar o Cobrelli, que é o atual campeão, que está se recuperando, colocou um marca-passo para Ah, saber como ele pode voltar a competir, fez uma cirurgia, a gente torce por ele, mas tem um suspense aí da volta dele. Agora, quem não está correndo clássica, Nicolas, está correndo a volta ao País Basco, começa hoje. Lá, o Primož Roglic defende o título, vai ter ali o Vindiga junto com ele, são os dois líderes da Jumbo, né? Vai ter também o Renke Evenepoel, começa com uma crono de 7K, quase que um prólogo, e vai ter alguns bons nomes correndo essa prova, sempre naquele equilíbrio que você fala, dos caras que estão pensando no giro e os caras que estão pensando mais para frente um pouco. sim, é uma prova muito legal. Outra que eu sou suspeito para falar porque eu tenho um coraçãozinho ali e acho muito legal. A Volta ao País Basco, que na realidade é um paraíso dos escaladores, né? É paredão para cima e paredão para baixo. Quem correu o giro em Campos é paiol atrás de paiol. Para você ter aí uma referência e um estilo de estrada bem parecido, viu? Aquela estradinha que vem ali de Campestre até Campos é o típica estrada do País Basco. Curva, vai, pega uma parede, desce, volta. E normalmente os escaladores, né? É terreno puro de escaladores e muitos que preparam grandes voltas e aqueles que estão visando as clássicas das Ardenas vão estar por lá. Então, é uma prova bem legal de acompanhar, emocionante, vai até o sábado. O contrarrelógio de hoje já começa, é um contrarrelógio curto, supostamente, mas é só parede para subir também. Desce, depois sobe uma parede. E tem muita gente boa, como você mencionou. Roglic, Evenepoel, Vlasov também vai estar lá. a Bora vai com equipaço. Vlasov, Guita, Kamna, Bushman, Grossratner. Vai uma equipe assim. A gente tava falando, meu, pobre do Não, eles estão com um Gregário, elenco absurdo, né? pobre do Gregário que vai na Bora. Esse tá ferrado. E o tempo tem uma previsão de tempo muito ruim. Esse final de semana, na própria Indurain, tiveram que mudar o circuito porque estava nevando no meio da prova e nos pontos mais altos. E até onde eu sei, o tempo lá no País Basco continua bem ruim. E o que é típico também do País Basco, né? Vamos ver se ao longo da semana melhora um pouco, mas isso também pode ser um fator aí a levar em consideração. Do jeito que a gente gosta, né, Nicolas? Para assistir é ótimo, né? Pra Só assistir no lembrando, sofá é lindo, né, mano? Pra correr, não tanto. E Movistar também, né? Esquecemos de falar. Movistar vale é, ressaltar que é a prova de casa deles, né? Já que eles são uma equipe de Pamplona. Pamplona Navarra aí que fica bem na fronteira com o País Basco. Alguns consideram não. Mas para eles é corrida de casa, efetivamente. Tem etapa que passa por Pamplona. Então, Movistar gosta de andar bem nessa prova. Ficar com o olho neles também. ô, Nicolas, quando a gente fala Movistar, todo mundo aqui já pergunta sobre o Vinícius Rangel. Ele está previsto para correr a Amstel, né? Até onde eu sei, sim, né? Vamos ver o tudo sei que nada sei. A vida de um ciclista a gente tem que estar preparado para o inesperado, mas em princípio o Amstel. Vamos ver bandeira brazuca lá. Tomara, Vai ser né? bom. Torcendo muito por ele e para que ele corra logo, né? Para que ele se coloque de volta no pelotão. Todo mundo ansioso e na torcida. Falando em brasileiro, falando em Brasil, a gente tem três notícias importantes para falar. A primeira, para passar bem rápido, dia 8 agora começa a volta do Uruguai, e essa prova que é muito tradicional, que a gente tem o tricampeonato do Magno Prado, por exemplo. Demorou muito tempo para o brasileiro voltar a vencer lá, depois do Pedro Geraldo, lá nos anos 70. E é uma prova que vai ser 2.2, mas a Swift não vai participar.
vai participar a Funvic, que vai com o campeão brasileiro Kleber Ramos, vai com o Chamorro e vai com o Euler Magno, que aí sim conecta com o que você falou, o campeão do giro, da prova Giro Ride Like a Pro, que é o evento amador do Giro de Itália, que foi um show, foi épico, foi uma grande... quando eles colocaram a prova no paiol, Nicolas, eu falei, cara, eles são muito doidos de fazer isso, cara. Eu já corri no paiol, a Copa VO2 algumas vezes foi lá, é uma loucura para um amador, mas é um desafio épico. Então, quando você associa o Giro de Itália com um desafio épico, os caras foram muito felizes nesse processo. Eu tenho certeza de que quem foi lá sofreu muito, mas tem uma história muito boa para contar. A gente vai falar mais sobre o Giro aqui ao longo da semana, mas fica o registro do campeão, do Euler Magno, que bateu e que vai para o Uruguai agora correr a Volta do Uruguai, uma outra prova clássica, onde ele não vai ter subida nenhuma, mas vai ter um vento contra infernal, que é tão característico lá do Uruguai. Já te falo, e ele vai sofrer mais lá no Uruguai do que ele sofreu para subir o paiol. Posso te garantir que quando você olha assim na ponta do pelotão para o lado, você vê aquela coisa em um monte de linha, você fala, ih, hoje vai ser daqueles dias. Deixa eu só fazer eu não trouxe os resultados do Giro de Itália completos, eu só trouxe essa conexão, então a gente não vai falar muito do feminino e também da prova curta, de quem fugiu do paiol, mas eu tomei uma bronca aqui do meu xará, do Bob Ferreira, que o Márcio Bigai ganhou o Giro curto, fica o registro, é um cara da Escalera, um amador muito competente, já correu no profissional também, corre na elite, é um cara de grande virtude, e ganhou a Bike Series lá de Velocitar, que a gente estava lá juntos, e agora ganhou também o giro mais curto. Fugiu do paiol, viu, Bob? Essa é uma questão, um asterisco que a gente vai colocar na vitória dele. Mas quem não fugiria, né, Nicolas? Agora, uma coisa legal, Nicolas, que eu queria só citar, a Luca aqui, nossa parceira, informando que a Bia Neres que ganhou no feminino, fica também o registro. Né? Triatleta ganhou lá no Letap Rio também, é uma ciclista muito competente. Agora, o Nicolas, a gente vai ter no Brasil a Copa Ferraro, que é uma prova que leva um sobrenome de uma família muito tradicional do ciclismo, que é o Renan e o Roger Ferraro, o Renan e o Renato Ferraro. São dois grandes ciclistas das antigas. O Renan, que eu citei aqui, é filho do... o Roger é filho do Renan, que também foi profissional, correu em Portugal uma época. Mas eles vão trazer para essa prova ninguém menos do que o David Rebellin, o inoxidável, o campeão da Amstel, da Liège e da Flash Wallonne no mesmo ano, vai vir prestigiar o evento, já fez um vídeo falando sobre a expectativa dele, que vai vir aqui de férias, vai vir aqui participar, mas para quem conhece sabe que não brinca em serviço. Então é uma presença ilustre nessa prova, um cara que já tem mais de 50 anos, que ainda corre na elite e que vem, sem dúvida, trazer grande prestígio para esse evento, que tem trazido coisas muito legais. Assim, eles têm feito uma estratégia de marketing bem ousada, é uma prova que certamente vai ser muito animada. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser participar, é uma prova que tem categoria amador, categoria master. Quem quiser participar pode acompanhar. Fica aqui o convite para todo mundo que quiser acompanhar não só a presença do Rebellin quanto a prova. Mas falando em estrelas, Nicolas, o nosso último importante assunto do dia é a Copa do Mundo de mountain bike que vai rolar em Petrópolis. A gente tem uma expectativa enorme, são grandes nomes, são grandes talentos, um evento que já aconteceu lá atrás, né? Em 2005 a gente teve em Balneário Camboriú uma prova que o Hermida ganhou, você entrevistou o Hermida depois, falou um pouco sobre isso, a Ganrita também, mas agora num outro contexto, agora o Brasil é um país que tem grande entrega ao MTB, né? A gente tem o Henrique Avancini como grande ícone e veio todo mundo, cara. A Yolanda Neff já correu a Copa Internacional, ganhou. A Vivi Faveri falou assim, quem correu o Keep Epic vai se poupar, não vai correr a Copa Internacional. Mas então, muitos outros nomes estão guardados para a Copa do Mundo, mas já está todo mundo aí, Nicolas. Você que gosta desse tema, já deve estar bem empolgado também, né? Pô, não somos suspeitos para falar, né? Mas é de arrepiar. E realmente, você faz uma relação do que foi a Copa do Mundo em 2005 e o que é hoje, o Brasil tem outro cenário de mountain bike, né? Você vê a quantidade de vídeo, o público que tem lá em Petrópolis, eu não posso nem imaginar o que vai ter no final de semana que vem. É coisa que eu acho que tenho curiosidade para ver qual vai ser o feedback dos europeus.
mas vai ser sensacional. E o circuito que montou lá, né, é digno do mais alto nível, né? E com a chancela do Avança vai ser algo. Está sendo, né? Não vai ser. Mas já tá. É algo único. A Copa Internacional foi só um warm-up mesmo. Mas a gente já viu nomes de peso, como você falou, a atual campeã do mundo, Evie Richards, Kate Courtney no masculino, ganhou o Martin Vidauri, né, o chileno, campeão do mundo sub-23, mas em cima de gente como Thomas Licher, Ondrej Tink, Jordan Sahu, o qual a gente tinha batido um papo com ele aqui Tá no no Mountain Bike MTBPS. Fest também, né, que era o campeão do mundo do ano anterior. Então não ficou faltando, não tá Eu, nada para trás, e os outros vão chegar agora. Essa semana vai ter muito mountain bike e vale ficar ligado, porque é algo único rolando no Brasil, né? é um pouco do clima de Copa do Mundo mesmo, né, Nicolas? A gente que viu a Olimpíada aqui também, ver os caras aqui perto, no nosso quintal, assim, é uma coisa meio. A gente está revivendo, principalmente quem é do Dá para Rio, encostar, né? dá para encostar, você vê a bike de um, você vê o outro tomando uma água de coco em tal lugar, você vê. É uma magia, é um desfrute que a gente tem a oportunidade de vivenciar e uma oportunidade de crescer. Eu acho que essa é uma grande chance para o mountain bike brasileiro, para o ciclismo brasileiro como um todo. A gente parabeniza o esforço de todo mundo que se envolveu para que isso acontecesse, até o próprio pessoal que cediu o evento lá na Fazenda, é um espaço São José Bike Club, ao Henrique, que se dedicou tanto, ao pessoal do Rogério, o pessoal da Copa Internacional, que fez a parte técnica do evento, que fez toda a estrutura do evento, todo mundo que está lá agora cobrindo, inclusive o nosso gregário Hudson Malta está por lá, a gente tem alguns insights específicos, a gente tem uma parceira que está mandando fotos direto de lá, a Kika, então siga no MTBPS para ver, são imagens muito legais, a gente vai acompanhar essa prova aqui, a Viviane Faveri vai ser a comentarista na Red Bull, não vai estar lá, vai gravar aqui no estúdio de São Paulo, com certeza vai passar muita vontade de estar lá pertinho dos grandes craques. Agora, Nicolas, me tira só uma dúvida técnica. O Vidal correu com a camisa arco-íris porque largava Elite e Sub junto? Exato. Senão, Aí normalmente ele não poderia largar. Mas como era é, uma prova sub-23, ele estava inscrito na sub-23 e correram juntos, entendo que ele tenha tido a liberação daí. Mas deve ser só por isso. Quando ele corre numa prova somente elite, eu entendo que ele não possa usar. não Vamos pode dizer, usar. não, se ele largar na Copa do Mundo elite, não sei em qual ele vai se inscrever, mas supostamente na elite ele não poderia usar. Porque o Nino não correu. Então, agora a UCI não tem mais diferenciação. Então, a camisa é exatamente igual. Então, por isso que eu fiquei na dúvida. Se o Nino corresse, os dois iam correr com a camisa idêntica, só ia mudar os patrocinadores. É uma coisa que eu fiquei curioso em saber. Eu deduzi que era por ser sub-23, mas eu não sei se a presença do Nino ou não alteraria essa. Se alguém souber, depois compartilha com a gente aí essa regra Não sei. do mountain bike. Temos que bater um papo com a Regina Barbieri, que é a nossa comissária UCI brasileira mountain biker. E eu admito minha ignorância, não vou Uma curiosidade. falar muito porque eu não conheço a regra no detalhe, não estou a par. É, mas, enfim, isso é um motivo para a gente continuar e se encontrar aqui na próxima segunda-feira. Segunda-feira já vai ser pós-Copa do Mundo, com certeza a gente vai ter aqui bastante entusiasmado. A gente tem previsto aí um especial ao vivo com a Vivi para falar da Copa do Mundo também, paralelo, além do radio. Então, fiquem ligados no Gregário. A gente tem muita informação, muita coisa legal. Quem ainda não segue a gente, por favor, comece a seguir o Gregário Cycling para ficar ligado em tudo o que acontece no mundo do esporte, do ciclismo e também do mountain bike, esse evento tão prestigioso. Nicolas, segunda-feira a gente se encontra. Antes disso, é claro, tem muita coisa legal aqui no nosso feed, no feed Gregário, tem uma produção que você tem feito muito legal sobre o efeito placebo, sua história, as coisas que acontecem. A gente tem um programa bem legal no ar sobre Eurostyle, sobre moda, sobre a história da Jersey, que você até acabou não participando tanto. E tem um spoiler do próximo programa que você vai trazer um amigo, mas também, ao mesmo tempo, um dos grandes escaladores da atualidade para conversar com a gente no Gregário Cycling, né? Essa semana sexta-feira, né? Mister Monster e Guita vai estar no Gregário falando aqui de nada mais nada menos do que como subir melhor, né?
Esse aqui sabe pouco de subir. Uma aula. É só fazer o que o Eguita mandar, galera. É fácil, É bem só, fácil. é só fazer o que ele faz. Tá, então tá fácil. Nicolas, um Muito prazer. bom. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Se você perdeu uma parte desse programa, ele fica no nosso feed e também no nosso podcast e no nosso canal no YouTube. O Gregário Radio é um programa que acontece toda segunda-feira, sempre ao vivo por aqui. A gente varia um pouco a hora, às vezes, para adequar ao Nicolas, que é a nossa presença mais ilustre. E, sem dúvida, a gente adora falar desse programa e falar de tudo que acontece no Mundo das Horas. Acompanhe a gente, fique ligado. Na segunda-feira que vem a gente está de volta. Valeu.